a grande tribulação. É um assunto que gera muito sensacionalismo e eu, particularmente, não costumo falar sobre esses temas, porque é preciso muita cautela para se falar desses temas, para que não desperte um sensacionalismo exacerbado e carnal nas pessoas. Nós devemos trabalhar esse texto com a seriedade de trabalhar qualquer um outro texto bíblico, sem impor sensacionalismos nos corações das pessoas, mas apenas ensinando o que é verdade bíblica para mim e para você. Porque o que vem por aqui nesse texto não é brincadeira. Tem que crer de fato e aceitar tudo que está acontecendo para que a gente receba a mensagem que Jesus quer dizer a nós, a mim e a você nesse dia. De fato, igreja, que a mentira secular, ela tem um objetivo. Essa grande mentira do século que permeia todo o sistema secular, ela tem o objetivo de dividir as pessoas para após haver uma certa conquista. É dividir para conquistar. Isso é uma estratégia usada por muitos homens que passaram pela terra, homens muito perversos. Causar o caos para depois oferecer uma saída e assim dominar o sistema. Ora, quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente sempre fala, a gente sempre lê no extermínio de massas, não é? Desde o Velho Testamento, desde aqueles tempos de quando os hebreus residiam no Egito, quando o faraó decidiu assassinar, exterminar a raça dos hebreus, com aquela história do surgimento de Moisés, o extermínio de todas as crianças do sexo masculino, e aí Moisés é colocado numa cesta pelo rio. Todo aquele episódio que nós já conhecemos. Um outro episódio de extermínio de massas também é algo relativo logo ao nascimento de Jesus, quando o imperador insano e perverso Herodes dá uma ordem para que sejam assassinadas todas as crianças abaixo de 2 anos, assim temendo, com medo de que surgisse um rei que pudesse usurpar o seu trono. Ele manda assassinar as crianças e a gente está sempre diante dessas tentativas de homicídios, de morte, de extermínio de massas. Não é à toa que o índice de homicídios no nosso país, no nosso mundo, é crescente e cresce a cada dia. É esse o mesmo espírito que permeava lá o Velho Testamento, na pessoa do faraó, o mesmo espírito homicida, genocida, que influenciava o imperador Herodes, é o mesmo espírito hoje que ainda está sobre o planeta, a Terra, tentando tragar a vida de quem puder. Isso faz parte das profecias do Senhor Jesus. Uma outra estratégia também que o mal está implementando de nós, tendo como patrono o diabo, de fato, é a dissolução da unidade familiar, quebrando aí uma unidade instituída por Deus. A família não foi criação das tradições humanas, da mente humana, mas a ideia do casamento e da família foi um engajamento divino, porque aprove a Deus que os seres humanos reproduzissem e que se ajuntassem aos pares, de pares opostos, e assim pudessem procriar e ter filhos. Então, uma das grandes estratégias desse mal que assola o nosso planeta é a destruição da base familiar, com o objetivo da doutrinação das gerações que haverão de vir. Ora, um adolescente, uma criança sem base familiar é facilmente enganado e levado doutrinariamente para onde aprover, para onde o sistema quiser puxá-lo. Um outro aspecto desse mal secularizado que permeia os nossos dias é infundir esse caos, trazendo uma rivalidade absoluta entre nós. Nunca houve tanta rivalidade como se há nos nossos dias. A rivalidade política partidária que nós estamos passando na nossa nação é uma prova disso. E, infelizmente, o próprio sistema, liderado pelo opressor, pelo maligno, pelo observador, pelo acusador, o diabo, ele tem anestesiado os afetos e as emoções humanas, a ponto de nos tornar indiferentes a tudo aquilo que ocorre
diante de nós. Eu fico muito triste em ver pessoas da comunidade cristã, pessoas que têm acesso à palavra de Deus, que já leram a palavra, que muitas vezes vive no meio de nós, mas que se deixou levar por essa rivalidade extrema. Isso é muito triste. Em Cristo Jesus não há nenhuma rivalização. Amém? O maior inimigo de Jesus na terra, se pudéssemos citar, porque Jesus não tem inimigos, porque ele é soberano, ele é rei e ele nunca perdeu uma batalha, mas se pudéssemos só cogitar um inimigo humano, teria sido Judas, com quem Jesus nunca rivalizou. Jamais. Porém, muitos irmãos têm se deixado levar por esse espírito faccioso, espírito de dissensão, de guerra, difamando uns aos outros, em nome de uma certa política partidária. Isso, infelizmente, é obra desse mal atuante que permeia o nosso século. Amém? Então, o objetivo desse grande mal é estabelecer o caos e instalar, preste bem atenção, é primeiro estabelecer um caos, através dessas rivalidades, de mortes, de homicídios, de dissensões, de guerras, pandemias, com o objetivo de instalar uma plataforma política que dará suporte a um governo único que haverá de vir, creio eu, nas próximas décadas. Esse governo é chamado de Nova Ordem Mundial. Amém? Não sei se você já ouviu falar disso, mas isso é um plano arquitetado pelos poderes dominantes desse mundo, pelas sociedades e por órgãos que são dominados por esses poderes malignos, de instaurar essa nova ordem mundial. Um novo governo, um só homem para governar, uma só língua, quem sabe, uma só moeda. Estamos caminhando para essa unificação. A verdade é essa. Quando a gente pega uma nota de $1, você pode ir lá ler a palavra latina Novus Ordum Seclorum, que é justamente uma mensagem subliminar, trazendo e aos poucos a ideia da necessidade de um governo único. Uma pauta que já foi falada agora, diante dessa crise. Um determinado presidente de uma nação muito poderosa na terra falou abertamente a necessidade da implementação de um único governo. Bem, raciocine. Durante toda a história da humanidade, nenhum sistema político partidário, nenhum sistema presidencialista ou parlamentarista pôde resolver o problema da humanidade. Muitos países já inauguraram o comunismo, não deu certo. Já tentaram viver pelo ateísmo, também não deu certo. Já tentaram, de várias formas, gerir plataformas para erradicar o mal que existe na Terra, a fome, a morte, o desemprego. Mas nenhum desses sistemas humanos puderam dar solução à questão da angústia humana e do mal que aumenta a cada dia. Ora, se tudo já foi feito nesses milhares de anos de história humana, então a tendência daqui hoje para frente é que as autoridades, as mais dominantes, as mentes pensantes que influenciam poderosamente a nossa sociedade, elas já estejam pensando na necessidade da implementação de um governo único, liderado por uma pessoa apenas. Tá certo? E esse tema, como eu falei, é um tema muito específico, onde a gente tem que tratar com muita seriedade, sem sensacionalismo. E eu só estou falando hoje para vocês, porque é algo que se coaduna com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é de fato aquilo que norteia a nossa vida. Nós não podemos mais confiar nos jornais, nas revistas, nos noticiários, nos sites, nas redes sociais, porque, como falamos no início, a mentira se disseminou de uma forma desordenada.
Mas eu gostaria de dar a notícia para você que a palavra de Deus é a verdade que vai nos nortear nos próximos anos. Amém? Somos conduzidos internamente, invisivelmente, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, por Jesus, que prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus é o mapa, são as diretrizes, digamos que seja os manuais, para que a gente vá atravessando, andando conforme a vontade de Deus, diante das crises e dos adventos que haverão de vir. Acerca desse homem que será levantado no planeta Terra, olha o que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses. Não se deixem abalar nem alarmar facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. É chamado de o anticristo, uma figura tenebrosa que vai estar à frente do Estado e da liderança do governo do planeta Terra, muito provavelmente nas próximas décadas. Esse homem há de aparecer, e eu reafirmo, só estaria dizendo isso com o embasamento da palavra de Deus. Esse anticristo é a pessoa, o homem em quem converge todo o poder, toda mentira e todo o mal. Assim como em Jesus encarnou a divindade de Deus, no anticristo encarnará a perversidade, a maldade e a mentira do pai da mentira, a saber, o diabo. Simples assim. Quando a gente vai entendendo a questão do bem e do mal, desse dualismo, não fica difícil a gente compreender que o mal ele está sempre tentando imitar o bem, trazendo uma figura, um elemento correspondente para tentar ludibriar aqueles que porventura não estejam conectados e lendo a palavra de Deus, nem andando segundo a vontade do Espírito. Amém? Então a estratégia é essa, a implantação dessa nova ordem mundial, essa mentira que ocorre nesses dias de hoje, esse mal que vem sendo, que se acirra a cada dia, que se aumenta a cada dia, é uma estratégia de desestabilizar, trazer caos, desgraça ao nosso mundo, para que quando tudo esteja numa situação inaceitável, alguém apareça para sugerir uma possível e suposta salvação e conserto para a raça humana, na pessoa desse anticristo. Também falado não apenas pelo apóstolo Paulo, mas também João, escrevendo as suas cartas, ele diz que o espírito do anticristo já operava desde aqueles dias, mas nos nossos dias, muito provavelmente em nossa geração, conforme os sinais estão aparecendo como nós lemos, muito provavelmente nos próximos anos, talvez nas próximas décadas, surgirá esse homem, essa figura, esse homem da iniquidade. Amém?